Olá pessoal, vamos fazer a nossa aula hoje sobre guias de ondas e antenas. O que são as guias de ondas? São dispositivos, capazes de fazer interligação de equipamentos transceptores ao sistema aéreo, as antenas propriamente ditas. E as antenas são elementos transdutores de energia que transformam a energia elétrica em eletromagnética e vice-versa também, elas captam essa energia. Uma, um lembrete que as guias de onda, cabos coaxiais e antenas fazem parte do sistema irradiante na parte de telecomunicações, que são a parte mais importante na transmissão de ondas eletromagnéticas. As guias de onda é uma solução que veio para complementar o uso de cabos coaxiais devido à melhor propagação de ondas nelas. Então, elas direcionam a propagação de ondas, sejam sonoras ou eletromagnéticas também. Aqui é um exemplo, uma estação transmitindo para outra estação, uma casa transmitindo para uma outra casa, por exemplo. E o guia de onda seria o meio que vai fazer a interligação dessa casa até a antena propriamente dita. Essa parte seria o guia de onda, que pode ser cabo coaxial ou algum outro elemento. Então, o termo guia de onda é reservado ao tipo de estrutura constituída por um único condutor envolvido por material isolante. Os mais comuns são de seção circular, elíptica ou retangular. Seção circular ou redondo, famoso redondo. Então, de forma simplista, podemos definir o guia de onda como um tubo oco de material condutor, normalmente feito de cobre. Então, os guias de onda são determinados pela sua geometria, e as características são determinadas pelo diâmetro medido na superfície interna do condutor. Os retangulares são determinados pelas suas dimensões, altura e largura da seção aberta dele, também as medidas das superfícies internas correspondentes. A menor dimensão é considerada como altura, mesmo quando colocada paralela ao plano horizontal. Em geral, para definirmos a necessidade da utilização de guias de onda, preferencialmente aos cabos coaxiais e um enlace, verificamos a frequência de operação do enlace. Caso seja superior a 1 GB, então utilizamos guias de onda. Então, os cabos coaxiais são mais utilizados para transmissões de sinais de 50 MHz até 1 GB, e os guias de onda são mais indicados para transmissão acima de 1 GHz. A maior vantagem do guia de onda é apresentar as perdas muito baixas de transmissão. Então aqui são alguns exemplos de guias de onda, esses são os guias de ondas comerciais, é o que vocês vão encontrar instalado em campo. São os elípticos ou corrugados à direita e à esquerda um de seção retangular. Normalmente os retangulares são internos e os elípticos eles fazem a saída do prédio mesmo. Os retangulares saem do equipamento através das conexões, eles têm vários tipos de conexão e sai até na parede externa da edificação. Aí da parede externa até a antena, provavelmente dito, subindo a torre, normalmente sobre o elíptico ou circular. Isso porque eles são mais maleáveis, é mais fácil fazer uma curva, mais fácil passar alguma interferência que possa haver na torre e fazer o acesso à antena com um elíptico do que com um retangular, sem perder as características do guia de onda. Então, as características do guia de onda circular. Para conhecermos a propagação da onda eletromagnética no guia circular, podemos, a partir do estudo do cabo coaxial, considerando a retirada do condutor central. E ainda as seguintes propriedades. Na superfície de um condutor não pode haver campo elétrico paralelo à onda eletromagnética, campo elétrico tangencial nulo. Na superfície do condutor não pode haver campo magnético perpendicular à onda eletromagnética, campo magnético normal nulo. Os campos elétricos e magnéticos se apresentam em várias configurações possíveis nos campos do guia de onda circular. Todavia, é interessante analisar a configuração que é mais próxima do sistema de cabo coaxial, a qual apresenta propriedades de simetria. Tal configuração é chamada de TM1, ou transversal magnético, como nós vamos ver aqui na figura. Então essas são as formas de propagação no guia de onda circular.
Como a gente pode ver acima no corte transversal, as ondas eletromagnéticas vão do centro para as ondas do campo elétrico vão do centro para a borda e as magnéticas vão circulando a periferia do condutor. Como a gente pode ver aqui também, o, o maior campo magnético é nas bordas. Quanto mais próximo da periferia do condutor, maior o campo magnético. Abaixo nós temos o plano de corte lateral ou longitudinal, onde a gente pode ver a inversão dos fluxos. Então nós temos o fluxo elétrico vindo para a esquerda e o próximo fluxo elétrico para a direita. E assim eles se repetem durante a seção do cabo, fazendo a propagação. Aqui nós temos também os pontos que representam a entrada do campo magnético e os X que representam a saída do campo magnético. Então o campo magnético vai circular da direita para a esquerda, beleza? E assim sucessivamente. Aqui é só explicando essa parte que a gente já passou. E essa é a equação do comprimento de onda guiado. Ela é diferente do comprimento de onda a espaço livre. Então, o comprimento de onda guiado ele leva em consideração o comprimento de onda dividido por 1 menos comprimento de onda dividido por 2,6 vezes a seção transversal do condutor. Então, esse A representa o raio interno do guia de onda circular. Beleza? Não vamos esquecer isso. Características do guia de onda elíptico é parecido com o circular, mas como ele é de forma elíptica, a distribuição das ondas elétricas e magnéticas é um pouco diferente. Como vocês podem ver na figura B, ele mostra ali para a gente as linhas do campo elétrico e as linhas do campo magnético. As tracejadas são campo magnético e as cheias são campo elétrico. Então, conforme a gente viu ali, a distribuição do campo elétrico no guia de onda elíptico já apresenta um plano preferencial de polarização. Ela já apresenta essa facilidade. As guias elípticas são muito mais usadas em curvas do sistema de ondas, por constituir estruturas mais flexíveis que as demais. As paredes do guia de ondas são constituídas de cobre, temos uma camada de polietileno, que tem a função de proteger e de isolar o cabo. O aspecto helicoidal da superfície condutora, ele também é chamado de guia de onda corrugado e é comumente utilizado na parte externa do circuito, como a gente comentou agora há pouco. O guia de onda retangular, esse que a gente pode ver na figura, ele é definido também pelas seções, pela área interna dele, ou seja, o comprimento vezes a altura. Como acontece no circular, as várias configurações possíveis para o campus do guia de onda retangular, existindo, entretanto, uma importante e mais utilizada, que é apresentada na figura a seguir, e corresponde ao modo TE10, que é campo elétrico transversal apresentando apenas um ciclo de variação segundo a largura. A linha cheia vai representar o campo elétrico, a tracejada o campo magnético. E a intensidade do campo é proporcional à densidade das setas, e a do campo magnético ou ao espaçamento entre as linhas tracejadas, como a gente pode ver aqui nessa figura. O corte transversal mostra as linhas do campo elétrico e as linhas do campo magnético. Como a gente comentou agora há pouco, o campo magnético é mais forte nas bordas, sempre mais próximo do condutor. No centro do guia de onda, que é oco, o campo magnético é mais fraco. E a gente pode ver também na figura C, à vista de cima, os campos elétrico e magnéticos eles se invertem também periodicamente. Então, o primeiro vai ser para um sentido, o segundo sentido contrário, o terceiro o mesmo sentido do primeiro. E assim eles vão se repetindo, fazendo assim a propagação da onda no guia de onda. A equação característica do guia de onda retangular é essa aqui da equação 5.2.
onde A é a largura do guia. E o lambda é o comprimento da onda da frequência que vai penetrar o guia. É interessante ressaltar também, na figura 5.7 que a gente viu agora há pouco, que o centro do guia de onda, a onda resultante, tem campos elétricos e magnéticos transversais à direção de propagação, como uma onda no espaço. Próximo das paredes, esses campos diminuem a intensidade até que se anulem nelas. No entanto, aparece nessa região um campo magnético, na mesma direção de propagação, o qual se anula no centro do guia. Esse último campo não existe quando a onda se propaga no espaço e é consequência do confinamento no interior do guia. Agora nós vamos entrar no tópico de antenas, lembrando que a antena ela faz a parte de irradiação da energia, transformando ela em ondas eletromagnéticas, possibilitando a transmissão desse sistema no ar. Então, para que haja transmissão dos sistemas de rádio, utilizada a antena tanto para irradiar as ondas eletromagnéticas quanto para captar a recepção delas. A antena, durante a transmissão, converte a energia elétrica em corrente irradiante, que é a onda eletromagnética. Em contrapartida, ocorre o contrário durante a recepção. Ao captar a onda de rádio, a antena transforma em corrente elétrica. Então, a antena é a parte final do sistema de transmissão, ou sistema irradiante. É interessante perceber que as ondas de rádio não se concentram apenas no campo das comunicações, uma vez que algumas frequências e potências são utilizadas na área médica, em diametria, nos tratamentos terapêuticos, ondas curtas e calor profundo, e também nos eletrodomésticos, como a gente pode lembrar bem no forno micro-ondas. A antena também é composta de material isolante, que a gente pode observar nas cerâmicas, nas bases das antenas, principalmente que a gente conhece de rádio PX. Sempre tem um material isolante, isolando o elemento irradiante da base da antena. Para que haja comunicação exterior a partir de instalações sobre a Terra, a radiofrequência de transmissão deverá ser conduzida para o espaço externo, e para que ocorra a recepção, ela deverá ser trazida de fora para dentro, para confinamento por algum meio. Só uma explicação, um adendo aqui sobre a gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? Faraday ele fez um experimento onde, através de uma gaiola metálica fechada, ele se isolou lá dentro com um medidor e essa gaiola foi bombardeada por raios, por ondas eletromagnéticas, e ele percebeu que essas ondas eletromagnéticas, essas ondas elétricas, elas trafegavam pela gaiola sem atingir ele e sem alterar a energia potencial ali dentro da gaiola. Esse foi o experimento de Faraday, percebendo que nesse meio ele tem um isolamento eletromagnético. Isso também é um dos princípios que leva a gente a perceber que muitas vezes nosso celular perde sinal mesmo onde é normal. A gaiola de Faraday acaba atuando bastante. Essa é uma das formas também que a gente não morre quando a gente liga o micro-ondas. O micro-ondas ele acaba sendo uma gaiola de Faraday com uma entrada projetada ali para permitir que a radiação eletromagnética fique só dentro do aparelho, não vaze para fora. Quando ocorre esse extravasamento, normalmente a gente percebe que os alimentos não ficam mais quentes ou começa a dar uns barulhos esquisitos no micro-ondas. Aí pode ser ou defeito na fonte emissora de radiação, que é o magnetron, ou na própria gaiola de Faraday dele, que está permitindo sair a radiação de dentro do aparelho. É muito importante também fazer o teste da maçã no micro-ondas para ver se não está com fuga. Depois dá uma pesquisada na internet aí que vocês vão achar legal. Então, uma das aplicações práticas da gaiola de Faraday, além do micro-ondas, é na estrutura de para-raio dos prédios. Eles formam uma gaiola de Faraday com estrutura.
aterrando ela, permitindo que descargas atmosféricas trafeguem por esses sistemas condutores até o terra sem afetar a estrutura do prédio. Então, sobre os tipos de antena, existem vários tipos, que a gente vai ver um pouco agora. A antena de fio foi a primeira antena utilizada. Ela foi muito difundida na época da Segunda Guerra, com rádio de galena, uma antena de mais ou menos 20 metros de fio, estendida entre dois pontos. E essa antena era capaz de captar as ondas de rádio AM na época, que eram demoduladas pelo radinho de galena. Ela é utilizada muito na faixa do 3 até o 30 MB, na faixa do HF, e ela capta também sinais a uma longa distância, né? Distância de 100 km ali. Então, uma antena que tem uma recepção muito boa. Também devido ao seu comprimento, né? Então, a captação de ondas eletromagnéticas dela acaba sendo grande. Antena de tubos metálicos é uma das antenas mais conhecidas que a gente encontra. Tem vários modelos, tipo IAG, tipo espinha de peixe, essas que a gente vê nos tetos das casas. A maioria delas são de tubos metálicos. Então ela é formada de tubos ocos, né, normalmente de alumínio, mas também pode ser feito de cobre. Hoje liga de cobre, né, devido ao custo do cobre. O cobre tem sido descontinuado na aplicação em antenas. A maioria das antenas hoje vocês vão encontrar ou é de aço inox ou é de alumínio. Então elas podem ter tipo telescópicos também, né? Aquelas anteninhas de rádio portátil que tinha, você erguia ela. E dentro dela podem ter molas, cabos de aço para aumentar as características mecânicas dela. E nas extremidades dela podem ter roscas para fixação, como a gente vê nos rádios PX, uma rosca e uma mola embaixo para poder fazer a fixação dela na estrutura lá, sem danificar o elemento cerâmico da antena. Lembrando que se essa antena ela sofrer muitos impactos, o elemento isolante dela vai trincar e ela vai perder as características dela ali de irradiação e de recepção. Então aqui um exemplo de antena de tubos metálicos, uma IAG diretiva. Para frente a gente vai ver um pouco mais sobre diretor e refletor. Antena vertical, como vocês podem perceber nessa antena, ela tem dois elementos pretos ali no meio da haste da antena. Então essa antena, e aí embaixo vocês podem ver que tem umas hastes também na horizontal e uma haste grande na vertical. Então a haste grande na vertical é o que vai fazer a radiação do sinal. Aquelas 5 hastes que aparecem na horizontal, elas vão fazer a parte de refletor, elas vão refletir as ondas que forem irradiadas para baixo, ajudando na direção do lóbulo da antena. E aqueles dois elementos pretos que a gente pode ver no meio, eles são elementos de ajuste para que essa antena possa ser sintonizada na frequência. Como a gente já viu em sala de aula, o cálculo do comprimento de onda para a gente ter o comprimento da antena. A antena deve ser sintonizada. Se ela não for sintonizada, ela vai começar a dar problema de potência refletida, que é uma potência que acaba não sendo utilizada e prejudica o sistema, diminuindo a potência direta e irradiada no ar. Essa antena de fita metálica é uma das antenas mais antigas, mas hoje também aplica muito. Hoje a gente tem muito dessas antenas estampadas no para-brisa dos carros, fazendo a sintonia de rádio FM. É um tipo de fita metálica não constituído necessariamente por uma fita, mas usando os princípios dessa fita. E também alguns sistemas de alarme, vários elementos acabam utilizando esse tipo de antena, pela praticidade e pela facilidade de construção dele também, uma antena muito simples. A antena tipo de abertura tem vários tipos, esse que está demonstrado na figura abaixo aí, é um tipo de antena corneta, mas tem antenas tambor, antenas de mais variados tipos, né? Que a gente pode encontrar. Então ela se caracteriza principalmente por ter o elemento irradiante no fundo, sendo refletido pelo fundo dessa corneta,
ou do tambor, e na frente tem uma abertura. E as laterais dessa estrutura acabam funcionando como diretores, para direcionar o fluxo do campo da antena, melhorando o lóbulo dela, melhorando também o alcance dessa antena e a qualidade do sinal. As antenas de microchip, essas são uma das mais famosas que a gente tem visto ultimamente, são usadas nos painéis de UbiKit, de antenas Wi-Fi, de celulares e várias outras aplicações também, como a gente pode ver, aplicações militares também. Ela tem a desvantagem de ser uma antena que não comporta muita potência, por já pela construção dela, né, uma antena que não admite muita potência, mas ela tem a desvantagem também de ser difícil de ser sintonizado, mas a principal vantagem dela é que normalmente ela é construída para um determinado tipo de frequência, não vai ser usado para outro tipo. Então essas antenas a gente já compra ela sintonizada ou faz ela sintonizada. Ela é feita normalmente numa placa de material isolante, como a gente conhece hoje o fenolite, e é corroído esse fenolite com o elemento de antena, ali como a gente pode ver na figura. Na parte de baixo dela tem a parte do refletor, no verso dela é aterrado, e a parte de cima, a parte do sistema irradiante, onde vai ser irradiada realmente a onda. As antenas, os radiadores isotrópicos, são as antenas perfeitas. O radiador isotrópico ele não existe na, na vida real. Ele é uma antena virtual e ela serve para definir os parâmetros da antena, como seria uma antena perfeita, ganho infinito, reflexão zero, transmissão de potência máxima e tudo mais. É uma antena perfeita. Ela define os parâmetros para a construção de antena e para estudos. As antenas dipolo, elas possuem dois polos de transmissão parecidas com a antena de fita. Essa é uma parecida com o princípio da antena de fita, só que para uma aplicação externa, normalmente construída de tubos metálicos também, aonde vocês podem ver que a ponta é um pouco mais fina, justamente para poder fazer a sintonia dessa antena, permitindo a transmissão em várias frequências. As propriedades da antena, uma delas é o ganho, que é a capacidade da antena de focar o sinal eletromagnético em uma determinada direção, a irradiação e a diretividade, que é a capacidade da antena de irradiar a potência que chega nela e direcionar essa potência para uma determinada direção, e o diagrama de irradiação, ou lóbulo da antena, como também vocês vão encontrar isso, é o mapeamento, né, da distribuição da energia irradiada. Vai mostrar para vocês aonde é melhor as direções de propagação. Para fazer esse diagrama, ele pode ser feito em campo, pode ser feito em laboratório, ou também virtualmente. Ter sistemas de simulação de radiação de antena. E para que seja feito em campo, ele tem que ser bem planejado para que não haja interferência de árvores, montanhas e outros elementos, aí, linhas de transmissão ou linhas de telecomunicações interferindo no diagrama de radiação. Então, as regiões dos campos de uma antena, o raio de Fresnel, onde se encontram as zonas de Fresnel, que a gente já viu, é a linha de visão, e uma obstrução ali, como vocês podem ver, está obstruindo parcialmente uma das zonas de Fresnel. Como a gente já viu, é possível que seja feita a comunicação mesmo com zonas bloqueadas, usando as devidas correções, como a gente já viu ali. Então, a banda passante, os parâmetros da antena, né, o primeiro deles é a banda passante, que é a faixa de frequência que essa antena vai operar. Por isso é tão importante a gente sintonizar a antena. Porque se a antena estiver mal sintonizada, parte dessa frequência não vai ser transmitida e vai acabar ainda atrapalhando o sinal que está sendo irradiado pela antena. Normalmente se perde. Se você tem 10 watts sendo transmitido e 10 watts sendo transmitidos e 2 watts sendo refletidos,
você vai ter uma potência de transmissão no máximo aí de 8 watts. E esses 2 watts vai prejudicar ainda na percepção da qualidade de sinal, na relação sinal-ruído. A gente vai ter uma perturbação grande ali. É interessante, então, sempre trabalhar e estar atento à sintonia da antena. Polarização. Normalmente essa polarização ela é feita com a posição da antena, se na posição vertical, na posição horizontal. E é interessante que para máxima otimização do sinal ali, a recepção e a transmissão estejam polarizadas igualmente. Se as antenas estiverem na vertical, usar na polarização as duas na vertical ou as duas na horizontal. A radiação padrão é uma função matemática ou um gráfico que indica as propriedades de radiação da antena em função dos sistemas de coordenadas. A energia produzida pela irradiação de uma antena pode assumir várias formas, como a gente vai ver aqui. Essa é uma antena dipolo, um exemplo de uma antena dipolo em espaço livre, como vocês podem ver, o ganho dela acaba sendo baixo. E a 6 metros acima do solo, a gente vê que os ganhos da antena acabam sendo máximos ali. Lembrando que os ganhos eles estão em dB, então sempre que tiver o sinal positivo maior é melhor. Negativo menor se aproxima a perda de sinal mesmo, a não conseguir transmitir. Impedância das antenas é muito importante também trabalhar com o casamento de impedâncias. Vocês terem antenas trabalhando em 75, tem antena trabalhando em 50 ohms, tem antena trabalhando em 120 ohms, dependendo do tipo de antena, do tipo de cabo utilizado nesse sistema irradiante. Então é importante também observar isso para que seja feito o casamento dessas impedâncias, para que não haja diferença e não haja perda. A utilização de impedâncias diferentes vai trazer o problema de potência refletida também, como a gente comentou agora há pouco, prejudicando o total do sistema. E lembrando que tem sistemas que não aceitam também a utilização de uma perda de uma refletida alta. Se você tiver com um, uma potência refletida alta, ele não vai conseguir operar direito, ele vai começar a dar erros e não vai permitir a transmissão. Desliga o transmissor. Então, ele não permite a transmissão caso tenha uma refletida acima de um parâmetro determinado pelo fabricante lá. Então, é muito importante observar isso também. Às vezes, se tiver com problema no transmissor, o problema dele é por causa da potência refletida. Às vezes, não tem problema no aparelho, uma característica dele. As antenas com refletores. Então, nós temos aqui o primeiro elemento ali, o N-1, é o refletor. Ele vai refletir as ondas eletromagnéticas que forem para trás ali da antena, vai refletir elas para frente. O elemento N é o elemento transmissor, o elemento que está chegando à potência elétrica mesmo, e é ali que vai acontecer a transformação do campo elétrico para campo eletromagnético para ser transmitido. E na frente nós temos os diretores. Os diretores vão direcionar esse sinal que está sendo irradiado ali, permitindo um maior alcance dessa antena, um maior ganho dela. Aqui nós temos uma antena com refletor plano, que é a antena de grelha, como a gente conhece, muito usado na época do Wi-Fi. Hoje em dia já está diminuindo muito o uso dela, mas ainda tem bastante ainda. Logo no centro ali a gente tem o elemento transmissor dela, o elemento irradiante, e a grelha ela é aterrada, fazendo a reflexão desse sinal que está sendo irradiado ali na ponta. Ela tem um ganho bom também e um direcionamento razoável. O lóbulo da antena dela, o lóbulo dessa antena normalmente ela é mais aberto do que o dessa outra, mas isso facilita também na parte de sintonia dela, na hora que vai fazer o direcionamento da antena, fica mais fácil fazer com essa do que com essa. Beleza? Então, agradecimentos aí ao Clemente. E para qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, fico à disposição de vocês no chat ou no WhatsApp. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau.